Você já parou para observar seus pés ao final do dia e sentiu que eles não pertencem mais ao seu corpo, como se estivessem pesados, estranhos e visivelmente marcados pelas costuras das suas meias? Muitas vezes, ignoramos esse inchaço sutil, tratando-o apenas como um desconforto passageiro causado pelo calor ou pelo cansaço natural de quem já caminhou décadas pela vida. No entanto, o que parece ser um mero detalhe estético é, na verdade, um grito silencioso vindo das profundezas do seu sistema circulatório, um sinal de alerta que o seu corpo emite para dizer que algo não vai bem. Ignorar esse acúmulo de líquido nos tornozelos é como ignorar uma luz vermelha piscando no painel de um avião em pleno voo. É um risco invisível que compromete seriamente sua autonomia e coloca em xeque a força vital do seu motor principal, o seu coração. Mas e se eu lhe dissesse que esse inchaço, embora preocupante, é também uma oportunidade poderosa de retomar o controle total sobre o seu envelhecimento e sua longevidade? Hoje, vamos mergulhar em uma descoberta que muda completamente a percepção do envelhecimento. Os seus pés não são apenas ferramentas de locomoção, mas sim o painel de controle periférico da sua saúde cardíaca. Entender por que o líquido estaciona nas suas extremidades é o primeiro passo para transformar o medo da fragilidade em uma rotina de monitoramento proativo e vigor físico. Você aprenderá a ler os sinais que a gravidade imprime na sua pele, identificando riscos de insuficiência cardíaca ou trombose muito antes que eles se tornem uma crise aguda e incapacitante. Este conhecimento não é apenas sobre evitar doenças, mas sobre garantir que cada passo dado daqui em diante seja leve, firme e carregado de dignidade. Este fenômeno do inchaço, conhecido tecnicamente como edema, é frequentemente aceito como um preço inevitável a se pagar pelo acúmulo de aniversários. Mas essa normalização do declínio é um erro perigoso. Milhões de pessoas acima dos 60 anos convivem diariamente com pernas pesadas e tornozelos que parecem dobrar de tamanho ao entardecer, acreditando que isso é apenas cansaço ou efeito do clima. Entretanto, essa aceitação passiva mascara problemas silenciosos que, se ignorados, podem evoluir para complicações graves como a insuficiência venosa crônica ou até a temida insuficiência cardíaca congestiva. O perigo real reside justamente no fato de o inchaço não causar dor aguda imediata, agindo como um invasor furtivo que vai, pouco a pouco, roubando a agilidade e sobrecarregando o sistema circulatório sem que o indivíduo perceba a gravidade do cenário até que a falta de ar ou a imobilidade se tornem crises insustentáveis. Com o passar das décadas, o corpo humano enfrenta mudanças biológicas inevitáveis que alteram a forma como o sangue circula das extremidades de volta para o tronco. Após os 60 anos, nossas veias perdem parte de sua elasticidade natural, tornando-se menos resilientes e encontrando maior dificuldade em empurrar o sangue contra a força constante da gravidade. Além disso, enfrentamos a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, afetando especialmente as panturrilhas, que funcionam como o nosso segundo coração. Sem uma musculatura forte para bombear o sangue para cima, o líquido acaba estacionando nos pés e tornozelos, criando um acúmulo que pressiona os tecidos e sinaliza que a mecânica corporal está perdendo eficiência. É um desafio multifatorial, onde a biologia básica começa a trabalhar contra a fluidez necessária para manter a vitalidade e a energia que a vida ativa exige de todos nós. Somando-se a essas mudanças vasculares, a função renal também tende a se tornar menos eficiente na filtragem do sódio, o que favorece a retenção hídrica sistêmica de forma mais agressiva na maturidade. Ao mesmo tempo, o coração pode apresentar uma rigidez ventricular, exigindo um esforço muito maior para relaxar e se encher de sangue adequadamente a cada batimento. Esse refluxo de pressão acaba se manifestando lá na ponta, nos seus pés, como um transbordamento de um sistema que já não consegue gerenciar o volume de líquidos com a mesma precisão da juventude. Entender que o inchaço não é um evento isolado, mas o resultado de uma engrenagem complexa que envolve rins, músculos e o músculo cardíaco é essencial para quem deseja envelhecer com lucidez e autonomia. O monitoramento dessas extremidades
é a chave para garantir que o seu sistema hidráulico interno continue operando dentro de uma margem segura de saúde. O grande conflito que enfrentamos na maturidade não é apenas o envelhecimento em si, mas a perigosa normalização do declínio físico que ocorre de forma sorrateira e silenciosa. Muitos de nós fomos ensinados a acreditar que pernas pesadas ao fim do dia ou marcas profundas de meias nos tornozelos são apenas coisas da idade, um desconforto aceitável que faz parte do processo natural de ficar mais velho. No entanto, esse é o erro fundamental que sabota a longevidade. Após os 60 anos, o corpo humano perde drasticamente sua margem de erro para negligências circulatórias. O que começa como um inchaço ocasional pode, na verdade, estar ocultando uma insuficiência cardíaca congestiva em estágio inicial ou uma falha severa no retorno venoso. Ao ignorar esse painel de controle nos seus pés, você está permitindo que um problema mecânico simples se transforme em uma crise sistêmica, onde o seu coração é forçado ali a trabalhar em sobrecarga constante, sem qualquer alívio. O que está verdadeiramente em jogo aqui vai muito além de um simples inchaço. Trata-se da manutenção da sua autonomia, da sua mobilidade e da sua capacidade de viver sem depender de terceiros. Quando os seus pés permanecem inchados, as pernas tornam-se pesadas, transformando caminhadas prazerosas em fardos exaustivos, que reduzem drasticamente o seu nível de atividade física diária. Essa redução na movimentação desencadeia um efeito dominó catastrófico, acelerando a perda de massa muscular e aumentando exponencialmente o risco de quedas e fraturas graves que mudam vidas para sempre. Além disso, a sobrecarga cardíaca, sinalizada pelo edema persistente, compromete a oxigenação cerebral, afetando sua clareza mental e aumentando o risco de hospitalizações prolongadas, que são o principal fator de perda de independência na velhice. Manter os seus pés secos e monitorados é, portanto, a defesa mais estratégica para garantir que você continue sendo o mestre do seu próprio movimento e do seu destino. O primeiro pilar fundamental para compreendermos essa dinâmica é a biologia da gravidade, agindo sobre o corpo que já atravessou 6 décadas de movimento. Imagine o seu sistema circulatório como uma complexa rede de encanamentos em um edifício de vários andares, onde o coração é a bomba principal localizada no centro da estrutura. Com o avançar da idade, as paredes das suas veias tornam-se menos elásticas, perdendo a capacidade de contração necessária para vencer a força constante que puxa tudo para o chão. Quando passamos muito tempo, sentados ou em pé, a pressão hidrostática aumenta consideravelmente nas extremidades inferiores, fazendo com que o plasma sanguíneo atravesse as paredes dos vasos e se acumule nos tecidos ao redor dos tornozelos. Esse estacionamento de líquidos não é apenas uma falha mecânica, mas um sinal claro de que o seu sistema de retorno está lutando contra a física básica sem o suporte adequado da sua biologia vascular. É crucial discernir que nem todo inchaço possui a mesma origem, e saber diferenciar o edema venoso, o linfático e o cardíaco é a chave para o seu poder de prevenção. O inchaço de origem venosa costuma ser mais evidente ao final do dia, melhorando significativamente após uma noite de repouso com as pernas elevadas, enquanto o edema linfático tende a ser mais endurecido e persistente. No entanto, o sinal mais preocupante para uma sua longevidade é o inchaço bilateral e simétrico que atinge ambos os pés simultaneamente, sugerindo que o problema não está localizado apenas nas pernas, mas sim na capacidade da bomba central em gerenciar o volume total de sangue. Ignorar essa distinção é como tentar consertar um vazamento no telhado quando o problema está nos alicerces da casa. Reconhecer a natureza do líquido acumulado permite que você direcione suas ações para fortalecer o coração ou melhorar a drenagem das suas veias de forma estratégica e consciente. Para identificar se o seu inchaço é um sinal de retenção hídrica sistêmica, você deve dominar uma técnica simples, porém poderosa, chamada teste do cacifo, ou sinal de Godet. Este procedimento técnico consiste em aplicar uma pressão firme e constante com o seu polegar sobre a região óssea do tornozelo, logo acima do maléolo, por cerca de 5 a 10 segundos. Ao retirar o dedo, você deve observar atentamente
se a pele retorna imediatamente à sua posição original ou se permanece uma depressão, um pequeno buraco no local onde você pressionou. Se a marca do seu dedo persistir por vários segundos antes de desaparecer, isso é uma prova visual irrefutável de que há líquido acumulado no espaço intersticial, indicando que o seu sistema circulatório está operando acima da sua capacidade de drenagem e que o seu corpo está retendo volumes perigosos de fluidos. Se você realizou este teste agora mesmo, ou se costuma notar essas marcas fundas de pressão na pele, saiba que você não está sozinho nessa jornada de cuidado e autodescoberta. Perceber que o seu corpo está se comunicando com você é um passo de extrema sabedoria, e eu gostaria de parabenizá-lo por dedicar este tempo para entender os sinais da sua própria saúde. Se este conhecimento está trazendo clareza para o que você sente diariamente, conte para mim nos comentários. Você já notou essas marcas profundas ao tirar as meias ou após um longo dia sentado? Compartilhar sua experiência ajuda outras pessoas a também ficarem alertas. E, se você deseja continuar recebendo orientações seguras sobre como manter seu coração forte e sua autonomia preservada após os 60, inscreva-se no canal para fazer parte da nossa comunidade focada em longevidade e poder ativo. O terceiro pilar deste roteiro revela a conexão direta e íntima entre o seu coração e o seu tornozelo, especificamente focada no funcionamento do ventrículo direito. Quando o lado direito do coração começa a perder sua força contrátil, ele não consegue bombear com eficiência o sangue que chega das veias em direção aos pulmões para ser oxigenado. Esse déficit cria um efeito de refluxo ou congestionamento, onde a pressão nas veias sistêmicas aumenta, forçando o líquido a escapar para os tecidos, manifestando-se primeiro nas áreas mais baixas do corpo devido à gravidade. Portanto, um tornozelo inchado pode ser o primeiro indicador de que o seu ventrículo direito está sob estresse, tentando compensar uma falha que ainda não se manifestou como falta de ar. Monitorar o volume dos seus pés é, na prática, monitorar o vigor e a resiliência do músculo cardíaco que sustenta toda a sua vida biológica. Outro ponto de virada fundamental na sua observação diária é entender a diferença entre a unilateralidade e a bilateralidade do inchaço, pois isso define a urgência da sua ação. Se apenas um pé ou uma perna estiver inchada, acompanhada de dor, calor ou vermelhidão na panturrilha, o alerta muda de figura. Pode tratar-se de uma trombose venosa profunda, uma condição de emergência que exige atendimento médico imediato para evitar uma embolia. Por outro lado, o inchaço que surge em ambos os pés, simultaneamente aponta para causas sistêmicas, como o coração ou os rins, indicando uma necessidade de ajuste no estilo de vida e na medicação. Ter a clareza para distinguir um problema localizado de uma falha central é o que separa o idoso vulnerável do idoso empoderado, que sabe exatamente quando buscar auxílio e quando realizar ajustes em sua própria rotina de manutenção. Entramos agora no território do inimigo oculto que habita muitas cozinhas: o excesso de sódio e o consumo de alimentos ultraprocessados que sabotam silenciosamente a sua saúde vascular. O sódio possui uma propriedade química de atrair e reter água no interior dos vasos sanguíneos, aumentando drasticamente o volume de sangue que o seu coração precisa bombear a cada minuto. Para uma pessoa acima dos 60 anos, cujo sistema renal já não filtra o excesso com a mesma rapidez de outrora, uma única refeição rica em sal pode resultar em quilos de retenção hídrica distribuídos pelas pernas nas horas seguintes. Esse excesso de líquido cria uma hipertensão volumétrica que castiga as válvulas das veias e dilata as cavidades cardíacas. Reduzir o sal e os temperos industrializados não é apenas uma escolha dietética, mas uma intervenção mecânica direta para aliviar a carga sobre o seu coração e secar seus tornozelos. Além da alimentação, precisamos falar sobre a sabotagem medicamentosa, que muitas vezes ocorre por automedicação ou uso crônico de anti-inflamatórios comuns. Muitos idosos recorrem frequentemente a comprimidos para dores articulares sem saber que essas substâncias prejudicam a função renal e provocam retenção de sódio e água como efeito colateral direto. Esse uso indiscriminado cria um ciclo vicioso
onde o medicamento alivia a dor no joelho, mas causa um inchaço severo nos pés, que por sua vez sobrecarrega o sistema cardiovascular. Alguns remédios para pressão alta também podem causar edema como efeito secundário, o que exige uma revisão criteriosa junto ao seu médico de confiança. O poder na velhice advém do conhecimento técnico sobre o que entra no seu organismo, garantindo que o tratamento de um sintoma não se transforme na causa de um problema cardíaco muito mais grave e incapacitante. Para recuperar o seu poder circulatório, você precisa ativar o que a ciência chama de segundo coração, a musculatura da sua panturrilha. Diferente das artérias, que possuem o coração para impulsionar o sangue, as veias dependem quase inteiramente da compressão muscular para empurrar o sangue de volta para cima. Quando envelhecemos e nos tornamos mais sedentários, essa bomba muscular enfraquece devido à sarcopenia, permitindo que o sangue fique estagnado nos membros inferiores. Ao fortalecer as panturrilhas, você cria uma pressão mecânica eficiente que espreme as veias a cada passo, garantindo que o líquido não tenha tempo de vazar para os tecidos. Um idoso com panturrilhas ativas e fortes possui um sistema de drenagem natural muito mais potente, protegendo o coração central de ter que realizar todo o trabalho sozinho e garantindo pernas leves por muito mais tempo. A aplicabilidade prática desta ativação é simples e pode ser incorporada até mesmo enquanto você está assistindo a este vídeo ou descansando em sua poltrona favorita. O exercício de flexão plantar, que consiste em elevar os calcanhares mantendo a ponta dos pés no chão, é uma ferramenta de poder imediato para reativar o seu retorno venoso. Realizar pequenas séries desse movimento várias vezes ao dia força o sangue a circular, reduzindo a pressão estagnada nos tornozelos e prevenindo a formação de edemas crônicos. Imagine que cada movimento de sobe e desce dos seus pés é uma pulsação extra que você oferece ao seu sistema circulatório, aliviando o esforço do seu coração e desobstruindo os caminhos da sua vitalidade. Integrar essa prática à sua rotina diária transforma o ato de sentar em um momento de fisioterapia vascular ativa, mantendo a engrenagem corporal sempre lubrificada e funcional. Por fim, devemos ajustar a sua higiene postural diária para garantir que o repouso trabalhe a favor da sua longevidade e não contra ela. Elevar as pernas de forma correta, posicionando os tornozelos acima do nível do coração por pelo menos 20 minutos, 2 vezes ao dia, utiliza a própria força da gravidade para drenar o excesso de líquido acumulado. No entanto, evite dobrar excessivamente os joelhos ou usar almofadas que garroteiem a circulação na parte de trás das coxas, pois isso pode interromper o fluxo sanguíneo em vez de ajudá-lo. Ao adotar essa postura de drenagem consciente, você permite que o seu sistema linfático e venoso se recupere do esforço diário, devolvendo o volume hídrico para a circulação central, onde ele pode ser filtrado pelos rins e eliminado. Pequenos ajustes na forma como você descansa podem significar a diferença entre acordar com as pernas leves e prontas para a vida ou carregar o peso do cansaço crônico. Pense na história de seu Antônio, que aos 65 anos começou a notar que seus sapatos apertavam ao fim do dia, mas decidiu ignorar o sinal, atribuindo o fato ao cansaço das longas caminhadas. Com o passar dos meses, o inchaço que subia pelos tornozelos transformou-se em uma falta de ar incapacitante durante a noite, resultando em uma internação de emergência por edema pulmonar que lhe roubou meses de autonomia. Em contraste, temos o exemplo de Dona Maria, que ao notar a primeira marca profunda de meia em sua pele, não hesitou em buscar ajuda e ajustar seu consumo de sal e rotina de exercícios. Hoje, aos 70 anos, ela desfruta de pernas leves e de um coração que bate com vigor, provando que a diferença entre a dependência e a vitalidade reside na coragem de observar os sinais e agir antes que o corpo perca sua margem de segurança. O corpo humano não envelhece de forma aleatória ou desordenada. Ele segue uma lógica biológica precisa que reflete cada escolha feita ao longo das décadas. Muitas vezes, enxergamos o declínio como algo súbito, um golpe do destino que nos atinge sem aviso. Mas a realidade é que o envelhecimento é um processo progressivo e silencioso, onde pequenos hábitos acumulam impactos monumentais. O inchaço que você vê hoje nos seus pés
É o resultado final de anos de adaptação do seu sistema circulatório a pressões constantes e desgastes invisíveis. Compreender que o seu corpo é uma máquina de causa e efeito permite que você deixe de ser um espectador passivo do tempo para se tornar o arquiteto da sua própria vitalidade. Cada decisão de se movimentar, cada escolha alimentar e cada momento de atenção aos sinais físicos são investimentos que protegem sua autonomia e garantem que a velhice seja um período próspero. É natural sentir receio ao perceber que o corpo não é invulnerável e que o coração pode pedir socorro através de sinais como o tornozelo inchado. Esse medo é legítimo e serve de combustível para sua vigilância. Mas o convite aqui é para a ação, pois a biologia humana permanece resiliente após os 60 anos de vida. Reconheço o seu esforço em buscar informação de qualidade e, por isso, peço que compartilhe este vídeo com familiares que precisam desse alerta vital agora mesmo. Ainda há tempo de sobra para reverter a retenção hídrica e aliviar a carga cardíaca com ajustes simples na sua rotina diária. A velhice não deve ser um declínio inevitável, mas uma fase de fortalecimento onde o conhecimento transforma o medo em poder de viver com plenitude, garantindo que todos ao seu redor mantenham a vitalidade e a independência por muito mais tempo. Se você optar por ignorar o acúmulo de líquidos e a rigidez nas suas pernas, as implicações para o seu futuro serão severas e muitas vezes irreversíveis. O inchaço persistente é o primeiro degrau para um declínio físico acentuado, pois a má circulação reduz a oxigenação dos tecidos e sobrecarrega o músculo cardíaco até o limite da exaustão. Sem intervenção, a perda de mobilidade torna-se uma barreira intransponível, levando à dependência familiar e a internações frequentes por crises respiratórias ou feridas de difícil cicatrização. Por outro lado, o cenário para quem age preventivamente é de total contraste e autonomia preservada. Ao monitorar seus pés e ativar sua circulação, você mantém sua capacidade de caminhar com leveza e garante que o coração opere em uma zona de segurança vital. A escolha entre uma velhice de limitações ou uma vida de liberdade está na saúde dos seus pés. Um dos pontos mais contraintuitivos sobre o inchaço na maturidade é a relação paradoxal entre a hidratação e a retenção hídrica. Muitas pessoas cometem o erro estratégico de reduzir drasticamente a ingestão de água ao notar que os pés estão pesados, acreditando que menos líquido no corpo resultará em menos volume nas pernas. No entanto, quando você priva seu organismo de água, o cérebro ativa mecanismos hormonais de sobrevivência que ordenam a retenção máxima de sódio e fluidos, agravando severamente o problema circulatório. Outra revelação surpreendente é que o desaparecimento do inchaço pela manhã não significa necessariamente que a causa cardíaca foi resolvida. Apenas indica que o líquido foi redistribuído para o tronco durante o repouso horizontal. Entender que o corpo pode estar escondendo o excesso de volume em outros órgãos é um divisor de águas para quem busca monitorar a saúde cardíaca com precisão absoluta e plena autonomia corporal. Para que este conhecimento se transforme em uma ferramenta de poder imediato, convido você a estabelecer um ritual diário de observação consciente do seu próprio corpo antes de dormir. Ao retirar os sapatos e as meias, não encare seus pés apenas como extremidades cansadas, mas como mensageiros da sua saúde cardiovascular interna. Realize o teste de pressão que ensinamos e observe se a pele demora a voltar ao normal. Se notar qualquer sinal de retenção, comece hoje mesmo a reduzir o sal oculto nos alimentos processados e substitua-os por temperos naturais. Integre o movimento das panturrilhas em momentos banais, como enquanto escova os dentes ou aguarda o café, transformando esses segundos em sessões de fortalecimento para o seu segundo coração. Pequenas mudanças na rotina, como evitar cruzar as pernas e garantir uma hidratação constante, são os ajustes fundamentais para manter seu sistema circulatório operando com dignidade e total autonomia física. Chegamos ao final desta jornada de autoconhecimento, onde compreendemos que o inchaço nos pés não é um destino, mas um termômetro vital da sua saúde cardiovascular. Refletimos sobre como a gravidade, a elasticidade das veias e a potência das panturrilhas
Trabalham juntas para sustentar sua independência física e mobilidade. Agora, você detém o poder de interpretar os sinais do seu corpo e agir proativamente através de ajustes simples na alimentação, no movimento e na postura diária. Lembre-se de que cada pequena decisão tomada hoje impacta diretamente sua qualidade de vida e autonomia pelas próximas décadas. Diante de tudo o que aprendeu, qual será o primeiro hábito que você vai ajustar para proteger seu coração e desinchar seus pés? Deixe sua reflexão nos comentários. Inscreva-se para fortalecer sua longevidade conosco e compartilhe este vídeo com quem você ama, para que todos envelheçam com o vigor e a dignidade que merecem.